Olá, tudo bom, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez juntos. Espero que você esteja bem, esteja aí curtindo com a sua família um domingo abençoado. E nós estamos falando de encontros, né? Encontro é uma coisa bem interessante. Encontro é um momento em que a gente tem uma mistura de sentimentos enorme, né? A gente, ao mesmo tempo, se sente feliz, ansioso pelo encontro. Dependendo do encontro, a gente pode se sentir inseguro. A gente pode estar encontrando uma pessoa que a gente não conhece pela primeira vez, pode ser um velho conhecido, pode ser um encontro de trabalho com seus colegas, ou com seu chefe, ou com seus funcionários, pode ser uma oportunidade de rever grandes amigos, um encontro com a família, pode ser um encontro romântico, né? Um encontro sempre traz uma carga emocional muito grande, né? E hoje a gente vai falar de um encontro que talvez não seja um encontro muito agradável, muito atraente. Talvez seja um encontro que você não esteja muito afim de fazer. Mas é um encontro que é absolutamente necessário nas nossas vidas. É um encontro com a vulnerabilidade. É um encontro com as nossas fraquezas. É um encontro com aquilo que a gente muitas das vezes não gosta de lembrar que nós temos, ou que nós passamos, ou que nós sentimos, né? Encontrar com as nossas fraquezas, com as nossas deficiências, com as nossas limitações, é algo que não nos parece muito agradável. Mas a gente hoje vai entender por que é necessário você ter esses encontros com as suas fraquezas, com a sua vulnerabilidade, né? Para começo de conversa, ninguém gosta de se sentir vulnerável, ninguém gosta de se sentir fraco, né? Mesmo os animais, se o animal se sente ameaçado, se ele se sente vulnerável, dependendo da espécie dele, ou ele se esconde, vai para dentro da toca dele, ou ele te ataca, né? É a forma dele se defender, te atacando, é da natureza dele fazer isso. Então, mesmo os animais reagem de forma, às vezes, inesperada, quando ele se encontra com o perigo, quando ele se encontra com a vulnerabilidade. E nós precisamos lembrar que nós, seres humanos, tivemos um encontro, ou estamos ainda, né? Se Deus quiser, terminando o encontro com uma vulnerabilidade na área da nossa saúde. A raça humana se encontrou com algo desconhecido, com um vírus que tem prejudicado a nossa saúde, tem nos ameaçado e vamos dizer o que é verdade. Tem sido um encontro nada agradável para todo mundo, né? Tem nos deixado recordações que a curto prazo, pelo menos, não nos parecem boas. Pode ser que para o futuro a gente venha aprender com o que nós estamos vivendo agora, mas esse encontro que nós estamos tendo agora, não está sendo muito bom para a gente. E eu quero estender também um pouquinho esse conceito, né? Esse exemplo que eu estou dando na área da saúde, mas nós temos outros tipos de fraquezas, outros tipos de vulnerabilidades, né? Mesmo na área física, a gente pode estar vulnerável à força da natureza, a gente pode estar vulnerável a uma violência, do jeito que está o nosso mundo hoje, a um acidente, né? A nossa vida emocional, às vezes nós estamos vulneráveis, ou nós ficamos vulneráveis quando alguém nos magoa, quando nós sofremos um trauma, uma perda muito importante. Na nossa vida financeira, com os altos e baixos hoje do nosso país, da economia, muitos perdendo seus empregos, a maior dor de cabeça, o maior pesadelo de um pai é não ter o que dar para comer ao seu filho. É uma situação de vulnerabilidade extrema que um pai passa, que afeta a sua parte emocional e a sua parte financeira. Então, assim, muitas das vezes a gente se sente mal por não corresponder àquilo pelo que a gente espera. É uma situação de vulnerabilidade, uma carga que às vezes nós colocamos sobre nós mesmos, ou a sociedade coloca sobre nós. Quando nós não alcançamos aquilo que nós esperamos, aquilo que nós sonhamos, muitas das vezes nós nos sentimos fracos, impotentes. Então a gente não gosta muito de passar por situação de vulnerabilidade. E é interessante como o ser humano é criativo na hora de reagir quando ele se sente vulnerável, né? Muitas das vezes a gente enfrenta, tem muitas pessoas que gostam de enfrentar, né? É o herói, é o resolvedor de problemas. Ele parte para cima, ele faz como aquele animal selvagem, agressivo, como um tigre quando está acuado. Ele vai para cima, ele agride, ele vai tentar resolver o problema, vai tentar sair daquela situação de vulnerabilidade. Outros já procuram fugir, né? Não se expor
a vulnerabilidade, fugir dela, são os evitadores de vulnerabilidade. É aquela pessoa que não se arrisca, né? Ele não quer se colocar numa posição em que ele esteja frágil e com isso ele afasta qualquer tipo de problema, ele afasta conflitos, né? Na área da segurança, o cara coloca cadeado no portão, coloca alarme na casa, faz blindagem no carro, anda de colete salva-vidas, né? Então a pessoa procura se proteger ao máximo, né? Se é na área financeira, guarda dinheiro, procura saber aonde está havendo mais rendimentos, procura guardar o seu dinheiro. Uma coisa é você fazer isso de uma forma saudável, a outra coisa é quando você quer fazer isso porque você está totalmente inseguro e está com medo, uma fobia às variações que nós temos hoje na nossa economia, né? Emocionalmente, tem gente que toma remédio para se sentir bem, não quer sentir nem dor no dedão do pé, né? Tem medo de ter algum problema emocional e toma remédio para dentro, né? Espirrou, já toma uma aspirina, já começa a tomar um remédio para não ficar gripado. Então são pessoas que procuram evitar a vulnerabilidade e isso acaba virando uma fobia, isso acaba virando um medo extremo, né? Outras pessoas se escondem, né? Quando se veem, fazem que nem aquele animalzinho que ao menor sinal de perigo vai para dentro da toca, né? Vai para a caverna, se isola do mundo, né? Outros são negacionistas, né? Um termo que está muito em moda hoje em dia. Simplesmente fingem que vulnerabilidade não existe, né? Nega que existem perigos e vivem a sua vida desse jeito. Outros até buscam ajuda, mas muitos buscam ajuda em coisas que não são construtivas, em coisas que não fazem bem, que te dão uma falsa sensação de segurança, mas a pessoa corre atrás disso. A pessoa vai atrás de qualquer coisa que diga para ela que pode protegê-la da vulnerabilidade. E é interessante porque, assim, todos esses exemplos que eu estou dando, todas essas opções, são opções que a gente corre atrás quando a gente quer o quê? Não se encontrar com a vulnerabilidade. O encontro é indesejado. Agora, você conhece alguém que, ao contrário disso tudo que nós falamos até agora, alguém que de livre e espontânea vontade queira marcar o encontro com a vulnerabilidade, queira marcar o encontro com as suas fraquezas, de maneira voluntária, de livre e espontânea vontade, essa pessoa quer e se encontra com a sua vulnerabilidade? Sente prazer nas suas fraquezas? Você conhece alguém que sente prazer nas suas fraquezas? Pois é, eu conheço. Eu quero agora te apresentar essa pessoa, caso você ainda não a conheça, né? O nome dele é Paulo. Esse camarada, ele era um rabino, ele foi contemporâneo de Cristo, ele era um rabino muito importante. Era um fariseu da alta estirpe, graduado politicamente dentro do povo judeu. Além disso, ele tinha o título de cidadão romano. Naquela época, esse título significava muita nobreza. Ele era um passaporte que te garantia justiça, que te garantia dignidade, que te garantia ser tratado como a raça dominante da época, né? O povo dominante da época, que eram os romanos, que dominavam toda aquela área onde Paulo vivia. E ele, pela sua linhagem familiar, ele tinha direito a ser considerado cidadão romano. Além disso, o cara era empresário. Ele tinha uma empresa de construção de tendas. Além disso, ele tinha uma proximidade muito grande com os políticos daquela época. Ele tinha presença onde ele estava, por onde ele passava, ele deixava sua marca. Nos dias de hoje ele seria chamado de influenciador, de influencer. O cara era bom. Ele teve um encontro pessoal com Cristo, como poucos na Bíblia a gente vê que tiveram esse encontro. Ele viu uma luz, um clarão no céu, e o próprio Jesus fala com ele. Então ele tem um encontro com Deus muito impactante. Ele viajou por todo o Império Romano,
depois desse encontro com Deus, fundando igrejas. Ele usou seu poder de influência a favor do Evangelho. Ele funda igrejas por todo o Império Romano, por todo o mundo desenvolvido naquela época, todo mundo conhecido naquela época. Ele supera várias dificuldades. O cara está em momentos de glória e está em momentos que está comendo o pão que o diabo amassou, como nós dizemos. Ele sobreviveu a maus tratos, apedrejamento, açoites, prisão, viagens como escravo. Se a gente vê esses filmes da época do domínio do Império Romano, a gente pode ter uma ideia do que era viajar num navio como escravo. E Paulo viajou também. E ele passou por tudo isso, né? Ele era um Rocky Balboa, ele era um super-homem, ele era o cara que resistia a tudo. Muito bem, esse cara parece invulnerável, né? Esse cara parece que está acima de tudo, que está acima de todos, que é o cara. Mas olha o que esse cara, que nos parece tão forte, tão importante, tão poderoso, olha o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, as revelações que ele teve de Deus, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele, Deus, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja o que Paulo fala agora. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Parece meio doido isso que Paulo está dizendo para a gente, né? Parece um dilema que esse cara vive. Um cara tão poderoso, um cara tão importante, é impactado por Deus e chega à conclusão de que é bom se encontrar com a vulnerabilidade. Ele quer se encontrar com a vulnerabilidade e que esse encontro, ele vai sair desse encontro fortalecido. Mas como é que essa coisa funciona, né? Vamos passo a passo, vamos vendo devagarinho aqui, conhecendo um pouquinho mais da história de Paulo e entendendo esse momento. Essa carta que ele escreve à igreja na cidade de Corinto. Foi uma igreja que, numa das viagens que ele fez ao redor do Império Romano, ele mesmo ajudou a fundar. Ele mesmo ajudou a plantar essa igreja. Essa cidade de Corinto, na época, ela era o que hoje a gente conhece como um hub comercial, um grande centro de distribuição. Todo o comércio passava por aquela cidade. Aquela cidade, ela fica hoje mais ou menos no que seria ali um pouco abaixo da Itália, perto do Mar Mediterrâneo. Tá? Então vocês tentem imaginar no mapa que era o fluxo de todo o comércio que vinha lá da Ásia do Oriente Médio para a Europa. Passava por ali pelo Mar Mediterrâneo e subia para a Europa. Então, era uma cidade rica, uma cidade importante. Era a capital de uma das províncias do Império Romano. Por isso, tinha poder militar. Por ser a capital de uma província romana, existia ali uma guarnição romana, existiam muitos militares, existia força. Como eu já disse, era uma cidade rica. Eles tinham poder. Eles tinham uma diversidade cultural muito grande por conta desse trânsito de pessoas. Né? Eles tinham uma vida noturna muito agitada, eles tinham muito desenvolvimento, muito acesso às coisas. E essa igreja específica, nessa cidade tão poderosa, essa igreja tinha pessoas que eram muito orgulhosas, que muitas das vezes questionavam a autoridade de Paulo. Porque
se achavam invulneráveis, se achavam fortes, se achavam poderosos. De fato, a cidade era poderosa, a cidade tinha muitas oportunidades, mas essas pessoas parece que se esqueciam das suas fraquezas, nunca se encontravam com as suas vulnerabilidades e começaram até a questionar a autoridade daquele que tinha sido o seu pai, aquele que tinha fundado, plantado aquela igreja. Então Paulo escreve essa carta aos Coríntios e ele começa a explicar para eles, olha, a autoridade que eu tenho foi me dada por Deus. Eu, assim como vocês, tenho tudo para me achar a última bolacha do pacote, para me achar o cara na fila do pão. Eu tenho currículo, eu tenho repertório. Porém, mesmo tendo currículo, mesmo tendo repertório, é melhor eu não me sentir invulnerável. É melhor eu dar espaço à minha vulnerabilidade e eu me encontrar com as minhas fraquezas. E o mais importante, Paulo explica para eles que não foi Paulo que desenvolveu essa vontade de se encontrar com a vulnerabilidade, não foi ele que sozinho adquiriu essa maturidade. Foi Deus que trabalhou na vida dele, foi Deus que tratou da vida dele, dos sentimentos dele e o amadureceu. Observa que interessante. Paulo, na sua caminhada, ele se encontra com situações de perigo, com situações de vulnerabilidade. Quando ele se encontra com essa situação, ele teve reações iguais a todos nós. Teve situações em que ele enfrentou, que ele partiu para cima. Teve situações que ele teve que se esconder. Teve situações que ele quis se livrar da vulnerabilidade. Vejam o que ele fala no início do versículo 7. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele pediu a Deus que tirasse o espinho da carne dele. Ele pediu que Deus tirasse dele aquilo que o incomodava, aquilo que o fazia sofrer. Ele quis se livrar dessa vulnerabilidade, ele quis se livrar desse problema, ele quis se livrar disso que o afligia. Porém, o que acontece? Há uma razão pela qual Deus mantinha esse espinho na carne dele. Não é porque Deus queria maltratá-lo. O que esse mesmo texto nos diz? Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessa revelação, foi-me dado o espinho na carne. Então Paulo entende que Deus colocou aquele espinho na carne dele justamente para que ele não se exaltasse. Justamente para que ele entendesse que por mais que Deus o tivesse honrado, por mais que ele tivesse conquistado, Deus era maior do que ele. E Deus o mantinha numa situação em que ele precisava do cuidado de Deus. E o que era isso? Era esse espinho na carne. Vejam o que Paulo diz mais acerca do espinho na carne. Veja como Deus cuidava dele. Ele diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que Satanás fazia na vida de Paulo? Se Paulo estava tão próximo a Deus, por que Paulo também passava por essa situação, como nós passamos? Porque Paulo é humano, Paulo é falho e ele prefere reconhecer as fraquezas dele. Nós recentemente fizemos a leitura do livro de Jó. E quando a gente lê no livro de Jó, a gente vê um relato um pouco similar, que o inimigo, que Satanás, afligia Jó, e depois de viver uma vida maravilhosa, de ter de tudo do bom e do melhor, Jó é afligido, perde tudo, e com aquela experiência ele aprende, e no final do livro de Jó, a gente vê a declaração maravilhosa dele, que ele diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar.
e agora ele conhece Deus de fato. Ele teve uma experiência com Deus. E Paulo é a mesma situação. Qual que é o espinho na carne que você tem hoje? O que o inimigo usa contra você? E que muitas das vezes você queria que fosse arrancado de você. Ou que você queria fingir, ou você quer fingir que isso não existe. Mas eu te digo, esse mal pode ser convertido em bênção, assim como o espinho na carne de Paulo fez com que ele aprendesse a amadurecer. E qual é a resposta carinhosa de Deus, mas ao mesmo tempo dura, amorosa, porém muito realista, muito pé no chão, quando Paulo pede para que Deus tire dele esse espinho, tire dele essa vulnerabilidade. O que Deus diz para ele? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, isso que você vê como uma deficiência, isso como você vê como negativo, eu posso transformar isso em uma coisa boa para você. Eu posso transformar esse problema em algo melhor. Você pode amadurecer a partir disso que você considera tão ruim, tão negativo. Mas bem, o que é essa graça? Nessa palavra graça que às vezes parece difícil de entender, né? Ok, que graça é essa que é suficiente, né? Graça é um movimento de Deus em direção ao ser humano para resgatar o ser humano da morte, para restaurar o ser humano, para tratar das suas fraquezas, tratar das suas feridas. E Deus faz isso entregando a vida do próprio Filho dele, para pagar uma dívida que nós tínhamos com o pecado. Talvez você não esteja entendendo muito bem ainda, né? Então, vamos dar um passo atrás. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu vou falar uma coisa agora que talvez você se surpreenda. Deus criou o homem invulnerável. Sabe onde está escrito isso? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se nós fomos criados à imagem de Deus, semelhantes a Deus, logo nós somos criados invulneráveis. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Você e eu fomos criados para estarmos conectados com Deus. Nós fomos criados para estar juntos de Deus, vivendo uma relação muito gostosa. Mas aí, assim como teve o Covid, que tem assolado as nossas vidas, teve um vírus chamado pecado que contaminou o homem. A partir dessa contaminação, o homem se tornou vulnerável. Como é que aconteceu isso? O homem quis ser dono da própria vida dele. Nós fazemos essa opção todo dia. A gente quer ser dono da nossa vida, a gente quer tomar nossas próprias decisões. O homem quis ser conhecedor do bem e do mal, quis se igualar a Deus. Não bastava ter um relacionamento com Deus, ele quis ser igual a Deus, ele quis tomar as decisões por si mesmo. Ele declarou a sua independência. Nesse momento, há uma ruptura entre homem e Deus. E aí o que acontece? O pecado entra no mundo e o salário do pecado é a morte. O homem se torna vulnerável. O homem perde toda aquela invulnerabilidade que ele tinha. Um abismo se abre entre Deus e o homem. E o homem passa a ter uma dívida impagável com Deus. Nesse momento, o homem se sente vulnerável e o que ele faz? Ele tem medo. A reação do primeiro homem e da primeira mulher ao romperem o relacionamento com Deus é de medo. O que eles fazem? Em Gênesis 3, 7, 8, os olhos dos dois, do primeiro homem e da primeira mulher, se abriram.
Eles passaram a ter conhecimento do que era certo e do que era errado, ou acharam que tinha esse conhecimento. Perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos de Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles se escondem porque eles se sentem vulneráveis. Com o mesmo Deus que eles deveriam ter um relacionamento de amor, eles passam a ter um relacionamento de medo. E eles se sentem fracos. Eles perdem a vida deles. Eles passam a se encontrar com a morte física. O homem passa a se deteriorar, a natureza passa a se deteriorar. Uma morte que é também espiritual. Os relacionamentos se corrompem, o homem se corrompe. Por querer saber e se achar dono da verdade, ele acaba fazendo um monte de coisa errada. E é uma morte eterna, porque ela dura para sempre. A única maneira da gente pagar essa dívida é com sangue, é com a morte. É uma dívida impossível para o homem pagar. O que Deus faz? E essa é a graça de Deus. Ele percebe que o homem precisa dele para se reconectar com ele. Para pagar essa dívida, ele manda seu filho Jesus. Jesus, vem aqui à Terra. Se encontra com toda a vulnerabilidade da raça humana. Se encontra com todas as fraquezas que nós temos. Sofre com esse encontro. Porque todo o pecado, toda a nossa dívida fica sobre ele. Ele verte o seu sangue na cruz, ele morre e ele vence a morte. Ele sim, Deus Filho, invulnerável, vence a morte e nos reconecta com Deus. Então, somente através dessa reconexão com Deus é que nós podemos nos encontrar com a vulnerabilidade e entendermos que a graça de Deus é o suficiente e nos desenvolvermos e amadurecermos como Paulo fez. Porque nós não vamos estar sozinhos nessa jornada. Nós vamos ter Deus ao nosso lado nos ajudando. Nós podemos sim ter ajuda, mas ter uma ajuda apropriada, ter ajuda de companheiros de caminhada que vão também reconhecer suas fraquezas, também se encontrar com a sua vulnerabilidade e vão nos ajudar, vão seguir juntos conosco. E é engraçado porque quando a gente se prepara a cada dia para encontrar com as nossas fraquezas, quando a gente está disposto a entender a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações, a nossa incapacidade de tomar boas decisões, quando a gente faz isso, a gente vai se desenvolvendo tanto, a gente vai amadurecendo tanto, declarando essa necessidade de Deus, escutando a voz de Deus, deixando que Deus nos fortaleça, chega a um ponto em que você passa a gozar desse encontro com a vulnerabilidade como Paulo. Você passa a querer encontrar-se com a sua fraqueza, porque você sabe que através desse encontro, perante Deus, Deus vai te fortalecer. Por isso que Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então não é que Paulo fosse uma pessoa sádica, fosse uma pessoa masoquista que gostasse de sofrer. Não. Ele queria aquele encontro porque ele sabia que através daquela experiência ele seria fortalecido por Deus. Por isso ele diz: por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas. E em tudo que ele passou, insultos, necessidades, perseguições, angústias, porque quando ele se reconhece como fraco, Deus o levanta. Deus o fortalece. Então, como a gente viu, a cidade de Corinto era uma cidade poderosa, que se achava. Os membros daquela igreja
eram membros orgulhosos que também se achavam invulneráveis. E Paulo compartilha com eles a sua experiência de vida, dizendo, olha, eu tinha tudo para ser invulnerável, mas não, eu prefiro reconhecer as minhas fraquezas, porque através dessa experiência com Deus é que eu me sinto mais forte. Você hoje pode estar numa situação em que você se sente muito forte, muito poderoso, muito seguro. Você se sente protegido de todas as formas. Muitas das vezes porque você tem um relacionamento bom com Deus. E esse seu relacionamento bom com Deus faz você se sentir protegido por Deus. Mas você nunca se humilha perante Deus. Você não coloca as suas fraquezas diante de Deus. Ou você pode estar numa outra situação. Você pode estar se sentindo fraco. Você pode estar se sentindo totalmente vulnerável, sem forças para reagir. Você não encontra ninguém que te ajude. Você tem medo, você tem tristeza. Você teme esse encontro com as suas fraquezas, mas elas estão diante de você todo dia. Ou então pode ser que você se ache muito habilidoso e você lida com as situações no seu dia a dia. Os problemas vêm e você consegue arrumá-los, você resolve os seus problemas. E você se esquece de colocar diante de Deus, ou de reconhecer que é Deus que te dá forças, é Deus que te dá essa habilidade. Em qualquer dessas situações que você se encontrar, de muita fortaleza, de extrema fraqueza, ou de muita habilidade para lidar com tudo, marque um encontro com Deus, marque um encontro com as suas fraquezas. Coloque diante de Deus as suas vulnerabilidades. Deixa que Deus te fortaleça através da graça dele. Eu quero agora pedir para que você abaixe a sua cabeça, para que você converse com Deus. Coloque diante dele a sua situação, seja sincero com ele. Deus, eu tenho me sentido muito forte. E isso não é bom, porque a minha força vem de ti. E muitas das vezes eu deixo de reconhecer isso. Se você está muito fraco, coloca diante de Deus a sua necessidade. Peça para Deus te restaurar, te fortalecer. Peça para que Deus faça desse encontro com a sua vulnerabilidade um momento de restauração, um momento de fortalecimento. E se você tem muita habilidade para lidar com as situações, primeiro agradeça a Deus, mas agradeça humildemente. E peça a Ele que, mais do que a habilidade para lidar com a situação, Ele te ensine a depender dEle. Ele te ensine a reconhecer que tudo que você tem vem dEle através da graça. Abaixe a sua cabeça, faça a sua oração, coloque-se diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por estarmos juntos, te agradecemos porque Tu nos faz, Pai, que nos encontremos com as nossas debilidades, com as nossas incapacidades, com as nossas fraquezas, Pai, para que Tu mesmo possa nos fortalecer. Perdoa os nossos pecados, faça-nos reconhecer a nossa dependência de Ti. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Muito obrigado, meu querido, que você tenha um domingo abençoado com a sua família, que você possa aproveitar muito esse domingo. Fica com Deus.